Caro aluno, você da terceira série, é com imenso prazer que eu trago mais uma aula para você. Uma aula que com certeza vai te ajudar na hora do seu vestibular, na hora em que você prestar o Enem. Vale ressaltar que com essa aula você deve acessar o link e responder à atividade que essa aula vai gerar. Com esse link, pessoal, o seu professor ele vai contabilizar a sua presença. Então, vamos lá? Vamos trabalhar? Pessoal, nesta aula eu trago um assunto relacionado às colisões. Só que para você entender as colisões, pessoal, você tem que entender a quantidade de movimento. Quantidade de movimento foi um assunto que nós trabalhamos na última aula. Pessoal, quantidade de movimento você pode pensar que é o quanto de movimento que um corpo tem. E vale destacar que a quantidade de movimento, representado pela letra Q, ela leva em conta a massa e a velocidade, de modo que massa vezes velocidade vai dar a quantidade de movimento. Lembre-se, massa medida em quilograma, velocidade medida em metros por segundo, e é claro, então a unidade de quantidade de movimento vai ser quilograma vezes metro por segundo. Não esqueça disso. Pessoal, a maioria dos alunos que eles vão estudar essa parte de colisões, que tem quantidade de movimento, eles se batem porque eles esquecem que quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Sempre que você trabalhar com uma grandeza vetorial, você tem que estabelecer a direção e o sentido. Lembre-se, um vetor, além do valor numérico, ele tem uma direção que ele atua e ele tem um sentido para onde ele aponta. Então, pensando nos vetores, eu trago aqui um quiz para você. Um quiz bem simples e eu espero que você acerte. Ele fala o seguinte: certo aluno está nadando em um rio com velocidade de 5 metros por segundo. Considerando que a correnteza está com uma velocidade de 10 metros por segundo, então determine. Letra A velocidade resultante caso ele esteja nadando contra a correnteza. Letra B, a velocidade resultante caso ele esteja nadando no mesmo sentido da correnteza. Pessoal, um instante de tempo para você e eu espero que você acerte esse quiz.
Pessoal, mais uma vez eu quero relembrar que você deve acessar o Classroom, acessar o link dessa aula, responder a atividade e enviar. Dessa forma, a sua presença vai ficar garantida, beleza? Então vamos lá, pessoal, resolvendo esse quiz. Ele fala o seguinte, olha, tem um rio, tem uma correnteza e tem um moço que ele está nadando, ora contra a correnteza, ora a favor. Pessoal, então vamos lá, vamos pensar, vetor, como é que eu resolvo isso? Imagine você, a correnteza, ela está passando, imagine você tem a correnteza para a direita. E o nadador, né, o cara que está nadando, ele vai para a esquerda. Pessoal, vamos estabelecer, ele está indo para a esquerda, vamos estabelecer o sinal da velocidade dele, mais. E aí a correnteza está indo para a direita, o sinal da velocidade da correnteza deve ser menos. Uma vez que eu falo para a esquerda é mais, para a direita, pessoal, nós temos um vetor, com certeza vai ter que ser menos. Senhoras e senhores, bem simples. Ora, você concorda comigo? Se ele está nadando para a esquerda 5, mas tem uma correnteza 10, ele vai se deslocar a 5 na direção da correnteza? Então, o resultado é menos 5. Por quê? Ele está indo para a esquerda com 5 positivo e a correnteza está passando a 10 negativo. Como resultado, pessoal, ele vai se deslocar a 5 metros por segundo no sentido da correnteza. Vale destacar que este sinal de menos, ele indica o sentido. Então, ele vai a 5 na direção da correnteza. Beleza? Agora muda o seguinte, né? Imagine você, agora ele está na letra B. Determine a velocidade resultante caso ele esteja nadando no mesmo sentido da correnteza. Pessoal, o mesmo sentido da correnteza. Então vamos imaginar a correnteza para a direita. Ele vai também para a direita. Pessoal, são grandezas vetoriais. O sinal é você que escolhe. Por que você vai escolher se eles estão no mesmo sentido e na mesma direção? Você não vai ficar dizendo que eles têm sinais de menos. Não, agora não precisa. Pense, a correnteza está indo a 10 e ele nadando a 5. Como resultado, você vai ter uma velocidade de 15, tá? Pessoal, é bacana você lembrar que deu mais 15, né? Você não escolheu para a direita como sendo negativo, porque não é necessário. Ah, professor, mas se eu quiser dizer que a velocidade da correnteza está para a direita, negativo. Então, ele está nadando no mesmo sentido, ele também vai ter um 5 negativo. Aí, como resultado, vai dar menos 15. Mais uma vez, o sinal de menos indica o sentido, beleza? Então, 15 e menos 15, como eu falei, depende da sua escolha. Pessoal, então, se você pegou essa parte, agora eu posso falar das colisões. Estudar colisões é muito importante, você sabe por quê? Porque no momento em que você está assistindo essa aula, pessoal, o ar que está entrando nos seus pulmões, eles entram colidindo um com o outro. No momento dessa aula, com certeza, pessoal, no Brasil, no nosso planeta, vários carros estão colidindo. E a física, meu querido aluno, coube a física explicar este ato de colisão. Para você entender as colisões, pessoal, você tem que entender uma grandeza nova que eu vou apresentar para você. A grandeza chamada coeficiente de restituição. O que é essa grandeza? Vamos pensar? Pessoal, essa grandeza ela está relacionada com a capacidade que o sistema tem de restituir o movimento após a colisão. Por exemplo, se eu pego uma bola, imagine você, eu pego uma bola de vôlei e eu solto. A bola de vôlei, ao colidir com o solo, ela vai esmagar no momento da colisão e após isso eu tenho uma restituição do movimento. A bola de vôlei volta. Se eu pegar uma bola de chumbo, mas com as mesmas dimensões da bola de vôlei, se eu soltar, pessoal, esse sistema vai ocorrer a colisão, mas a bola de chumbo ela não retorna tanto. Então, repare bem, o mesmo evento eu tenho retornos diferentes. Então, cada sistema vai ter essa grandeza nova chamada de coeficiente de restituição, que você pode pensar na capacidade em que o sistema tem de restituir o movimento após a colisão. É claro, para determinar o E, que é o coeficiente de restituição, nós precisamos entender, pessoal, o conceito de velocidade relativa.
Pessoal, vou trazer aqui, ó, velocidade relativa. Vou representar por VR. Ó, VR é P, vai ser a velocidade relativa de aproximação. Pessoal, a velocidade relativa entre dois corpos, A e B. Imagine você usar números para você entender. Imagine que o corpo B está se deslocando a 50 km por hora. E atrás vem um corpo A com uma velocidade de 80 km por hora. O da frente a 50, o de trás a 80. Você concorda que existe uma velocidade relativa entre eles de 30? Essa velocidade relativa, você pega, pessoal, a velocidade maior e subtrai da menor. Vai ficar VA menos VB. Tipo 80 menos 50, que vai dar o 30. Velocidade relativa da aproximação pega o VA menos o VB, porque para ocorrer a colisão nesse sistema, o A deve estar mais rápido, né? O de trás tem que estar mais rápido. Pessoal, se você pegou a ideia da velocidade relativa de aproximação, eu vou mostrar para você a velocidade relativa de afastamento. Ocorreu a colisão. O corpo A colidiu com o corpo B. O corpo B ele vai sair com velocidade maior do que o A. Então, a velocidade relativa de afastamento, agora você pega a velocidade do B, que é maior, e subtrai da velocidade de A, que é menor. Pense, né? Vamos colocar números. Colidiu. O B saiu a 80 e o A baixou para 20. Então, existe uma velocidade relativa entre eles de 60. 80 menos 20 dá 60. Você entendeu a ideia de velocidade relativa? Vou usar mais um exemplo que você não vai esquecer. Se você está viajando com seu pai durante as férias, você está aí com seu carro a 80 km por hora, se o outro carro vai te ultrapassar, se ele estiver ultrapassando a 100, você está a 80 e o carro ultrapassando a 100. Você vai ver o carro passando por você a 20. A velocidade relativa é 100 menos 80, que vai dar 20. Pegou a ideia? Melhorou, né? Pegou a ideia da velocidade relativa. Você precisa entender esse conceito para que você consiga entender o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, pessoal, tem um cálculo para ele, que é justamente a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Pessoal, então fica VB' menos VA' dividido por VA menos o VB. E aqui, meninos e meninas, eu coloco o que representa cada grandeza da fórmula. VR é AF, velocidade relativa de afastamento. VR é AP, velocidade relativa de aproximação. Pessoal, ainda, VA', VB', E é a velocidade após a colisão. VA, VB é a velocidade antes da colisão. E pessoal, lembre-se, velocidade é uma grandeza vetorial, não esqueça. Vou usar um exemplo, pessoal, que acredito que você vai lembrar desse fato. Há um tempo atrás ocorreu uma tragédia com um time de futebol, a Chapecoense. Caiu o avião na Colômbia e morreram várias pessoas. Mas quando eles resgataram a caixa preta, eles viram o áudio da gravação antes da queda. Pessoal, em um determinado instante, para você nunca mais esquecer, porque eu estou falando muito de vetores, o piloto do avião, ele falou para os controladores, ele falou, era uma moça, né? Ele falou assim, senhorita, vetores, vetores, vetores. O que ele estava pedindo? Ele estava pedindo direção e o sentido. Então não esqueça, falou em vetor, pessoal, além do valor numérico, você tem que saber para onde aponta, qual é a direção e qual é o sentido. Beleza? Então, não confunda, pessoal, vetores, por favor, não confunda velocidade relativa com velocidade resultante, tá? Eu vou trazer um quiz, vamos ver se você pegou essa ideia, vamos ver se você consegue acertar esse quiz. Esse quiz, ele fala o seguinte, 2 carros com velocidades de 10 e de 15 metros por segundo. Então, determine. Letra A, a velocidade relativa caso eles estejam se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Letra B, a velocidade relativa, caso eles estejam se movimentando na mesma direção, mas no sentido contrário. Pessoal, um instante de tempo para você e eu espero que você acerte.
Então, pessoal, resolvendo esse quiz, bem simples, dois carros, um a 10 e outro a 15 metros por segundo. Então, é para você determinar a velocidade relativa caso eles estejam se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido. Pessoal, olha só, um está a 10, o outro está a 15. Você concorda comigo que a velocidade relativa vai ser de 5 metros por segundo? Você pega 15 menos 10, pessoal, um está indo a 10 e o outro a 15. Então, a velocidade relativa vai ser de 5 metros por segundo. Agora, se eles estiverem, pessoal, em sentidos opostos, um está indo a 10 para a esquerda, outro está a 15 para a direita. Você concorda que um se afasta a 10, o outro a 15? A velocidade relativa vai ser de 25? Pessoal, cuidado, não confunda velocidade relativa com velocidade resultante, tá? Velocidade resultante é uma coisa, velocidade relativa é outra. Imagine só, o cara que vai a 10 para a esquerda e o outro que vai a 15 para a direita é o equivalente a um ficar parado e o outro se afastar a 25, tá? Então, essa é a ideia da velocidade relativa. Pessoal, se você pegou essa parte, então, eu posso falar para você dos tipos de colisões. Ei, colisão você já viu na primeira série. Nós temos três tipos de colisão. Nós temos três tipos de colisões, melhor. A colisão elástica, a parcialmente elástica e a colisão inelástica. Pessoal, e aqui nesta aula eu trago para você um resumo. Olha só, a colisão elástica é toda a colisão em que a energia cinética do sistema se conserva. Pessoal, a energia cinética EC é conservada. O coeficiente de restituição ele vale 1, tá? E a quantidade de movimento também é conservada. Aliás, para te ajudar, você que vai prestar o vestibular, a quantidade de movimento ela se conserva nos três tipos de colisões, na colisão elástica, na parcialmente elástica e na inelástica. Pessoal, a colisão elástica é aquela colisão então que ela bate e a energia cinética se mantém, tá? Ela não dissipa a energia cinética. Essa colisão, pessoal, é que oferece menos risco de morte durante uma colisão entre carros, porque a energia cinética, pessoal, ela se mantém, ela não dissipa. Vale lembrar que é a dissipação de energia cinética que mata as pessoas durante as colisões. Então vamos lá, pessoal, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante que você anote no seu caderno, tá? Você deve anotar isso aqui no seu caderno. Lembre-se, o E vale 1, a quantidade de movimento se conserva e a energia cinética também se conserva. Se você pegou essa ideia da colisão elástica, alguns materiais chamam de colisão perfeitamente elástica. Pessoal, é a mesma coisa, beleza? Então, assim, agora eu vou mostrar para você a colisão parcialmente elástica. Essa colisão, pessoal, há uma dissipação de energia cinética, há uma certa perda de energia cinética. O coeficiente de restituição, meu querido aluno, ele está entre 0 e 1. Ele vale 0,6, 0,8, 0,4, ele é maior que 0, mas ele é menor que 1. Vale lembrar, como eu já mencionei, a quantidade de movimento, pessoal, ela sempre vai se conservar. E a energia cinética, pessoal, ela não se conserva, tá? Ela dissipa um pouco dessa energia. Professor, mas como é que dissipa? Pessoal, o próprio barulho, a colisão, ela vai formar um ruído. O ruído vai ser uma dissipação de energia cinética. Um outro detalhe importante, durante a colisão, esquenta, né, no local do contato, pessoal, vai esquentar um pouco. Por quê? Dissipação de energia cinética em forma de calor, tá? Pessoal, também não esqueça, colisão parcialmente elástica, colisão parcialmente elástica, o E está entre 0 e 1, a quantidade de movimento se conserva e a energia cinética não se conserva. Pessoal, agora eu vou mostrar para você o último tipo de colisão, a colisão inelástica. Essa colisão, pessoal, que oferece mais risco durante o acidente de trânsito. Por quê? É uma colisão onde você tem a dissipação máxima de energia cinética. Lembre-se, essa energia ela vai dissipar sobre o carro e ela pode chegar até você, né? Tomara que você nunca passe por um acidente de trânsito. Mas, veja, é uma colisão onde tem muita dissipação de energia cinética. O que é que eu preciso saber? Olha só, você, caro aluno, você tem que lembrar que nesse tipo de colisão, olha só, a quantidade de movimento se conserva, ela se conserva nas três colisões,
Mas a energia cinética, né, você tem uma perda máxima de energia cinética. E o coeficiente de restituição, ele vale zero, tá? Lembre-se, o E, neste caso, vale zero. Olha como é bem redondinho, pessoal, olha como é bem bacana de se estudar. A colisão elástica, o E vale 1. A parcialmente, o E vale entre 0 e 1. E a inelástica, o E vale zero. A quantidade de movimento se conserva nas três. E a energia cinética, na colisão elástica, ela se conserva. Na parcialmente, você tem um pouco de perda de energia cinética. Pessoal, e na inelástica, você tem perda máxima de energia cinética. Pessoal, uma característica dessa colisão é que os corpos ficam grudados após a colisão, tá? Os corpos ficam grudados após a colisão. E, pessoal, para a gente fechar esse conceito, olha só, antigamente, os carros, eles tinham uma estrutura que era bem maciça, era ferro maciço. Você pega lá um Fusca antigo, a lataria era, né, era um ferro puro. A partir de então, né, hoje nós temos os carros que têm uma estrutura que é bem mole. Só que isso, pessoal, não é por acaso. É porque nessa estrutura, que é mais mole, durante a colisão, a estrutura ela consegue absorver bastante a energia dissipada. E veja, hoje tem carros que colidem a 120 km por hora e ninguém morre. Antigamente, como o carro era muito maciço, pessoal, colide o carro, essa energia vem direto para dentro do carro, né, vai direto aos passageiros. Então, olha a importância, olha a física aí salvando vidas. Então, pessoal, vamos aplicar os conceitos que nós vimos? Eu trago agora aqui para você um exercício, um belo de um exercício. Ele fala o seguinte, caiu na Sinsgram Hill, do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó, um carrinho de massa M1 igual a 2 kg, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal e sem atrito. Ele colide com outro carrinho de massa M2, que tem uma massa 4 kg. E esse carrinho, inicialmente, ele está em repouso sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre o mesmo trilho. Qual é a perda de energia mecânica do sistema? Pessoal, qual é a perda? Quanto de energia você perdeu? Lembre-se, a energia que nós temos ali, pessoal, a energia mecânica vai ser a energia cinética. E, pessoal, é claro, aqui ele me dá, né, as alternativas e eu vou te dar um tempo e eu espero que você acerte esse exercício.
Pessoal, então resolvendo esse exercício, lembre-se, é um exercício de colisão. Eu tenho uma massa, um carrinho de massa M1, que vale 2 kg, colidindo com um carrinho de massa M2 de 4 kg. Lembre-se, o 2 está parado, então, pessoal, a velocidade dele é zero inicial. E aí ele fala o seguinte, ele fala assim, aluno, ache o quanto de energia ele dissipou na colisão. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou achar a energia antes e a energia depois. Digamos que no início ele tem 100, no final ele tem 80, então ele perdeu 20. É essa a ideia que eu vou usar para resolver esse exercício. A energia mecânica que ele tem no início é a energia cinética, que é a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Como somente o carrinho 1 tem velocidade, então a energia está toda com ele. Então, substituindo aqui, pessoal, vamos substituir a energia cinética do início. A massa do carrinho 1 vale 2 kg. 2. A velocidade do carrinho 1 vale 6. 6 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Pessoal, 2 dividido por 2 dá para cortar. Cortamos. E aí, como resultado, eu tenho 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36 joules, que é a unidade de energia. Agora, pessoal, eu preciso achar a energia que ele tem no final. No final, pessoal, lembre-se, os carrinhos ficaram conectados, eles ficaram grudados. Então, eu vou usar agora aqui uma segunda ideia, só que nesta segunda ideia, a energia final, a energia cinética final, vai ser a massa do conjunto vezes velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2. Por que conjunto? Porque eles estão grudados. Vale lembrar que, pessoal, a massa do conjunto eu tenho. É a massa do 1 mais a massa do 2. Só que a velocidade do conjunto eu não tenho. Então, o desafio agora é achar a velocidade do conjunto. Mas eu sei que a quantidade de movimento se conserva. Então, eu posso usar esse conceito da conservação da quantidade de movimento. Lembre-se, olha só, a quantidade de movimento, na terceira ideia, a quantidade que ele tem no início, vai ser igual à quantidade que ele tem no fim. No início, todo o movimento do sistema está com o corpo 1. Então, vai ser a massa do 1 vezes velocidade do 1. A quantidade de movimento final vai ser a quantidade de movimento do sistema, o carrinho 1 conectado com o 2. Então, vai ficar, pessoal, a massa do 1 mais a massa do 2 vezes velocidade do conjunto, que é a velocidade que eu quero achar. Então, o que acontece? A massa do 1 vale 2 kg. A velocidade do 1 vale 6. A massa do conjunto, massa do 1 mais a massa do 2, pessoal, 2 mais 4, 6, vezes a velocidade do conjunto. E aí acabou o exercício. Esse 6 ele passa dividindo, 6 dividido por 6 dá para cortar. E aí eu tenho que a velocidade do conjunto vale 2 metros por segundo. Este é o valor da velocidade do conjunto. Ora, agora acabou. A energia que ele vai ter no fim vai ser igual à massa do conjunto, que é as massas somadas, 2 mais 4, que é 6, vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. A velocidade do conjunto é 2. 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Pessoal, a energia cinética final vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24, dividido por 2, dá 12. Então, a energia cinética final vai ser 12 joules. Pessoal, vamos pensar agora? Vamos pensar? Ele, no início, ele tinha 36. No final, ele chegou com 12. Quanto ele perdeu? Você concorda que a perda foi 36 menos 12, 24 joules. Beleza? Não esqueça disso. Se você pegou essa ideia, então agora nós podemos fazer uma pequena retomada, só para relembrar os assuntos que nós vimos nessa aula. Olha só, nós vimos o coeficiente de restituição, que é representado pela letra E, que é o quanto o sistema consegue restituir do movimento após a colisão. Nós vimos 3 tipos de colisões. Nós vimos a colisão elástica, a parcialmente elástica e a inelástica. Lembre-se, o E na elástica vale 1, na parcialmente elástica ele vale entre 0 e 1 e na inelástica ele vale 0. Pessoal, então com isso eu encerro essa aula desejando você muito sucesso, estude sempre e se cuide, pessoal. Lembre-se que nós estamos sempre juntos.